Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. É o cansaço de perceber tudo. O clima da sala antes de alguém falar, o silêncio que pesa mais que qualquer palavra, a mudança quase imperceptível no tom de voz de alguém que você ama. Um cansaço que ninguém mais parece notar, porque por fora o dia foi como qualquer outro. Se isso te é familiar, fica comigo. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você entende essa parte de você. Meu caro ouvinte, hoje eu quero te mostrar o que a psicologia junguiana nos ajuda a compreender sobre sentir profundamente. Não como um problema a ser resolvido, mas como um funcionamento possível da psique. E no final, vou te convidar para uma experiência guiada que pode te ajudar a sentir essa diferença na prática. Me conta nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que sentia as coisas de um jeito diferente das outras pessoas? Estou lendo cada um. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Talvez exista uma diferença entre reagir e absorver. Reagir é sentir algo e deixar passar. Absorver é carregar, por horas, às vezes por dias, um clima emocional que nem era seu para começar. Pensa numa reunião de trabalho comum. A pauta termina, todo mundo sai da sala e segue o dia normalmente, mas você continua pensando naquele momento em que alguém baixou o tom de voz por um segundo ou naquele silêncio que durou um pouco mais do que deveria. As outras pessoas nem perceberam. Você não conseguiu deixar de perceber. A psicologia junguiana nos ajuda a pensar que nem toda intensidade emocional é fragilidade. Para algumas pessoas, pode ser uma forma de percepção mais aguçada do que é dito nas entrelinhas, de captar padrões emocionais antes que virem palavras. É quase como se existisse, em algumas pessoas, um volume interno mais alto para tudo aquilo que os outros conseguem simplesmente deixar passar. Isso pode ter um custo. Um sistema que capta tanto também pode se cansar mais rápido. É por isso que, num dia sem nada de grave acontecendo, às vezes você sente que precisa se recolher, como se tivesse carregado peso o dia inteiro, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Mas essa intensidade dificilmente nasce do nada. Ela costuma ter uma origem, e Jung nos ajuda a pensar sobre onde ela pode estar guardada. Freud já apontava que muito do que sentimos hoje pode ecoar experiências anteriores, o que ele chamou de compulsão à repetição. Jung foi além ao propor que carregamos também padrões emocionais mais amplos, que se repetem em nós de formas que nem sempre reconhecemos, muitas vezes vindos de fases da vida que já nem lembramos com clareza. Pensa assim, se em alguma fase da vida perceber tudo ao redor, o humor de alguém, o silêncio antes de uma discussão, a mudança sutil na energia de uma casa, foi importante para você se sentir seguro. Essa atenção intensa pode não ser um traço fixo de nascença. Pode ser, para algumas pessoas, uma habilidade que se desenvolveu com o tempo. Um tipo de atenção que um dia foi necessária e que talvez nunca tenha sido desligada, mesmo depois que a necessidade original já passou. Isso não significa que exista algo errado. Pode ser simplesmente a psique fazendo o que sabe fazer, buscar se proteger. E o que hoje parece cansaço, antes pode ter sido sobrevivência. Muitas pessoas com essa característica contam histórias parecidas. Aprenderam cedo a notar quando algo estava prestes a mudar em casa, entre pessoas próximas, antes mesmo de qualquer palavra ser dita.
E o corpo aprendeu que perceber cedo era mais seguro do que ser pego de surpresa. E essa mesma atenção intensa costuma aparecer de um jeito bem específico nos relacionamentos. Vou te mostrar como. Quem sente fundo, muitas vezes, também se responsabiliza fundo. Você pode absorver o clima emocional de quem está por perto e se perguntar: o que eu fiz? Mesmo quando a resposta é nada, isso pode aparecer de formas pequenas, quase invisíveis no dia a dia. Alguém responde uma mensagem de forma mais seca do que o normal, e você já passa a tarde revisando cada palavra que disse antes. Um amigo cancela um encontro por um motivo simples e uma parte de você já procura silenciosamente algo que possa ter feito de errado. Jung falava sobre a projeção, como às vezes enxergamos nos outros aquilo que ainda não elaboramos em nós mesmos. Algo parecido pode acontecer no sentido inverso. Pessoas mais permeáveis emocionalmente podem acabar absorvendo o que os outros projetam nelas, sem escolher isso conscientemente, quase como se emprestassem seu interior para guardar sentimentos que não são exatamente seus. Isso pode explicar por que, às vezes, você sai exausto de conversas que na superfície não tinham nada de especial. Você não estava só ouvindo palavras, estava, sem perceber, sentindo tudo aquilo que ficava por trás delas. Com o tempo, isso também pode moldar o tipo de vínculo que você constrói. Pessoas que sentem fundo tendem a se tornar, quase sem escolher, o ombro de quem está por perto, o lugar onde os outros deixam aquilo que não sabem carregar sozinhos. E raramente alguém pergunta quem carrega o que sobra disso tudo. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente essa história. Se você se reconheceu até aqui, escreve nos comentários uma palavra só. Como você chamaria essa parte sua? Eu quero saber como isso se chama dentro de você. A pergunta é: e se essa sensibilidade não precisar ser controlada, mas compreendida? Jung nos convida a pensar que aquilo que mais nos incomoda em nós mesmos pode guardar pistas importantes sobre o processo de nos tornarmos mais inteiros, o que ele chamava de individuação. A intensidade que hoje cansa pode ser também uma forma de bússola, algo que avisa quando alguma coisa está fora do lugar, antes mesmo de conseguirmos explicar por quê. Pense em quantas vezes essa percepção aguçada já te avisou de algo antes de qualquer prova concreta existir. Um desconforto com uma pessoa que meses depois fazia sentido. Uma sensação de que algo estava errado numa relação muito antes de conseguir apontar exatamente o quê. Talvez isso não seja exagero. Talvez seja simplesmente uma forma diferente de perceber o mundo. Talvez o desafio nunca tenha sido sentir fundo. Talvez seja sentir fundo sem ter ainda um lugar seguro para colocar o que se sente, sem uma pausa para simplesmente processar tudo aquilo que foi absorvido ao longo do dia. E talvez valha a pena notar: quase ninguém nasce sabendo fazer essa pausa. A maioria de nós aprende cedo a seguir em frente, a engolir o que sentiu e continuar a rotina, porque parar parecia um luxo que não cabia no dia. Com o tempo, isso vira hábito, e o hábito vira uma espécie de esquecimento. O esquecimento de que sentir fundo também pede espaço, não só absorção. Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência tende a se repetir de um jeito ou de outro até ser reconhecido. Talvez seja por isso que essa intensidade volta semana após semana, insistindo em ser notada, não porque exista algo quebrado em você,
mas porque essa parte da sua psique está, há muito tempo, esperando ser ouvida e não apenas suportada. Antes da nossa experiência de hoje, um lembrete importante. Este conteúdo não substitui acompanhamento psicológico profissional. Se essa intensidade emocional tem trazido sofrimento constante, buscar apoio terapêutico é um cuidado válido e importante. Se for possível, feche os olhos. Se estiver em um lugar que exija atenção, apenas ouça. Respire fundo uma vez. Imagine que dentro de você existe um poço antigo. Escuro não porque seja assustador, mas porque é profundo e a luz ainda não chegou até o fundo dele. Aproxime-se devagar da borda desse poço. Sinta a pedra fria sob suas mãos, o cheiro de terra molhada, o silêncio ao redor. E em vez de temer o que existe lá embaixo, apenas escute. Existe algo ecoando de dentro, não são palavras, é uma sensação. A mesma sensação que você carrega quando sente tudo tão fundo. Pergunte em silêncio para esse poço: o que você está tentando me mostrar? Não é preciso uma resposta agora. Às vezes, o poço só precisa ser ouvido. Imagine uma luz pequena descendo devagar até o fundo. Não para iluminar tudo de uma vez, só o suficiente para que essa parte de você saiba que agora alguém está olhando para dentro. Perceba como o ar ao seu redor parece um pouco mais leve. Não porque tudo foi resolvido, mas porque pela primeira vez em muito tempo, essa parte de você não está sozinha. Respire fundo mais uma vez. E quando estiver pronto, volte para o ambiente ao seu redor. A palavra-chave de hoje: eu não sinto demais, eu sinto fundo, e isso pode ter valor. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhar com alguém que também sente o mundo mais fundo pode ser uma forma bonita de continuar essa conversa. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.